Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma live do IGESE, a nossa live do domingo à noite de bate-papo sobre o Espiritismo. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, mais uma vez, né, para mais um domingo aqui de interação. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando desde já ao vivo, e todos aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, né, que vão nos assistir, já que a nossa palestra fica, a nossa conversa fica gravada, né, nos nossos canais, tanto do IGESE quanto dos nossos parceiros de transmissão, os quais desde já nós agradecemos, né, pela parceria, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV Secal e a Rádio Portal da Luz, que estão aí nos retransmitindo e vão também ficar com a nossa programação, com a nossa conversa aqui salva, para que vocês possam rever, para que vocês possam compartilhar e para que a gente possa, né, realmente espalhar aí a nossa doutrina espírita, os conhecimentos que ela nos traz, né, e trazer isso para mais lares, para mais pessoas. Mas hoje nós estamos aqui para mais uma conversa, né, com um tema muito especial. Nós vamos falar aí sobre a reencarnação e os laços de família. E para falar sobre o nosso tema da noite de hoje, nós temos um convidado muito especial, mas antes de chamá-lo, de colocá-lo aqui conosco na tela, convido vocês a fazer uma prece para que nós possamos harmonizar o nosso ambiente onde nós estamos, que nós possamos pedir realmente pela nossa conversa aqui, que ela possa acontecer da melhor forma possível. Então, vamos nesse instante, convido vocês a fecharem os olhos, a respirarem calma e profundamente, trazendo até a sua tela mental a figura do Mestre Jesus, rogando a Ele, ao nosso Mestre, aos nossos irmãos da espiritualidade amiga, as suas bênçãos, o seu amparo, a sua proteção, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse domingo à noite, para uma conversa fraterna sobre a sua doutrina consoladora. Nós rogamos, em especial, ao nosso irmão convidado da noite de hoje, para que ele possa nos trazer o auxílio, as respostas, a compreensão que possa nos ajudar a compreendermos melhor o momento que estamos vivendo e todas as situações íntimas que são conhecidas de cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade e que assim seja. Bom, gente, como eu falei, para falar conosco para conversar conosco, né, sobre a reencarnação e os laços de família, nós temos aqui o nosso irmão Marcos Demário. Marcos, muito obrigada. Que bom ter você conosco aqui na noite de hoje. Seja bem-vindo. O IGESE agradece muito a sua presença, né, a sua participação. Obrigada, viu, Marcos? Bem-vindo. Eu que agradeço, Carlos, agradeço ao IGESE por esta oportunidade. Já deixo aqui meu abraço a todos. Muito bom. Gente, vou apresentar o Marcos, ele é conhecido aí de quem, né, acompanha os temas, as palestras espíritas, os bate-papos espíritas aí pela internet, mas para quem ainda não conhece, vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho só, porque se for, né, a gente estava conversando com o Marcos antes aqui, se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar um tempão aqui só falando do currículo aí espírita e extra espírita, né, do Marcos. Mas o nosso irmão, ele está falando conosco lá do Rio de Janeiro, embora seja paulista, mas está valendo mais como carioca do que como paulista, né, Marcos? E lá no Rio de Janeiro, ele trabalha no Grupo Espírita Seara de Luz. Ele também é responsável pelo canal Orientação Espírita, aqui no YouTube, e além de ser escritor de mais de 30 livros, ele tem livros publicados espíritas e livros não espíritas. Então, é uma pessoa que tem bastante coisa aí para poder compartilhar conosco, e realmente é um prazer, Marcos, ter você aqui. E para o nosso público que está aí nos acompanhando,
Vamos lembrar aí da nossa dinâmica aqui dessa live de domingo, para você que está chegando, né, que está aqui pela primeira vez nos acompanhando, o Marcos vai começar fazendo uma breve exposição aqui sobre o tema da noite de hoje, a reencarnação e os laços de família, e depois desse primeiro momento, eu retorno para poder conversar um pouquinho com o Marcos sobre o tema e, em especial, a gente conversar com vocês que estão nos assistindo. Então, desde já, vocês podem colocar aí no chat os seus comentários, as suas dúvidas, né, questionamentos que vocês tenham sobre o tema, que nós vamos ler aqui para vocês assim que o Marcos fizer essa primeira parte. Tá bom? Então, muito bem-vindos a todos que estão aí nos acompanhando. Marcos, você está com a palavra. Muito obrigado, Carla. Meu abraço fraterno a todos que estão nos acompanhando, aqueles que posteriormente verão o vídeo, e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam com todos nós. Reencarnação e laços de família é um tema muito importante. A partir principalmente da década de 1950, nós tivemos alguns filósofos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que vêm pregando o fim da família ou a mudança da família. Mas nós espíritas compreendemos que a família, independente da sua estrutura, ela será sempre a célula básica da sociedade e é também um grande instituto de educação das novas gerações. Quando nós colocamos, então, a família do ponto de vista moral, porque para nós não nos interessa ficarmos em debates sobre as diversas estruturas organizacionais da família, porque é fato que nos dias atuais nós temos diversas formações de família, e não mais aquela tradicional, patriarcal, entre pai, mãe, filhos e entes queridos correlatos. Hoje nós temos outros tipos de formação. Mas, independente da formação, o que importa para nós é o olhar moral sobre a família. E quando nós introduzimos a imortalidade da alma, ou seja, que todos nós somos almas imortais. E aí introduzimos também a pluralidade das existências, a reencarnação. Nós começamos a compreender os porquês da família. Todos sabemos que conviver no lar 24 horas, 7 dias por semana, não é uma coisa tão fácil para todos nós, seres humanos. Não é fácil, porque ainda nos encontramos no grau de espíritos imperfeitos. Ou seja, carregamos conosco virtudes, um certo grau desenvolvidas, mas carregamos ainda também vícios. Vícios morais, paixões, nos deixamos levar muito pelas emoções, pelas sensações. E como nos informam os espíritos superiores, junto a Allan Kardec, nas obras da chamada codificação espírita, todos nós, aqui na Terra, ainda temos por base do nosso existir, das nossas vivências, o egoísmo e o orgulho. Por isso ainda somos espíritos imperfeitos. Naturalmente que reconhecemos que cada um está num determinado patamar dentro disso. Aos que têm menos egoísmo e orgulho, aos que têm mais. Então, por isso, as nossas dificuldades existenciais, as nossas dificuldades de relacionamento com os outros. Mas nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para darmos continuidade ao aprender a nos amar. Jesus, nosso mestre, foi muito claro quando ele, então, indagado lá pelo doutor da lei de qual seria o maior mandamento, ele responde também com uma pergunta: o que diz a lei? Na época,
Ele estava se referindo à lei mosaica que regia o povo judeu. E o doutor da lei, claro, respondeu na hora, sem titubear. Amarás a Deus, teu Senhor, de todo o coração e de toda a tua alma. E Jesus, então, olha para o doutor da lei e responde: respondeste bem, mas há um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, e que é o seguinte: amarás ao próximo como a ti mesmo. E ele disse, esses dois mandamentos resumem toda a lei, que no caso é a lei divina, e todos os profetas, que eram as revelações de ordem espiritual. Então nós temos dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nos amamos. Então, a primeira coisa a fazer é nos amarmos. Para nos amarmos, precisamos fazer o autoconhecimento. Fazendo o autoconhecimento, chegar à autoeducação. E aí começamos a amar o próximo. E Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual, através do médium Chico Xavier, ele nos diz que quem ama, acima de tudo, sabe compreender. E quem compreende, sabe, então, ter paciência, tolerar, perseverar, caminhar junto, trocar, compartilhar, porque tudo isso é o amor em ação, o amor ao próximo. Eis então por que estamos em família. Embora muitas pessoas considerem que a família um dia vai morrer, ou que houve um erro no mundo espiritual, que nós de repente estamos na família errada, nada disso existe. Nem a família vai morrer, embora ela sofra transformações, e muito menos nós estamos com as pessoas erradas. Porque aí entra a reencarnação. Como nós somos almas imortais e já tivemos outras existências, essas existências se interligam, elas são solidárias entre si. Ou seja, eu estou aqui neste momento, na Terra, reencarnado, tendo com os meus entes queridos ligações de afeto ou de desafeto que já estão vindo de outras encarnações, das chamadas existências passadas. É isso que explica os antagonismos, ou aquele amor puro, forte, que sentimos uns pelos outros. Afetos e desafetos se reunindo através da reencarnação, sempre de acordo com um planejamento espiritual superior e sempre de acordo com os desígnios divinos que são perfeitos, porque Deus é perfeito. Então ninguém nasceu de paraquedas, né? Caiu de paraquedas no mundo terreno naquela família. Isso não existe. Então nós estamos, sim, com as pessoas certas, com as quais temos que estar e com as quais até planejamos alguma coisa para esta encarnação. E, acima de tudo, estamos aqui para nos amar. Perdoar a quem atingimos no passado, ganhar o perdão desse que está aí nos acompanhando, reforçar os laços de amizade, os laços de amor, construir na vida presente um futuro melhor, e aqui e agora, reparar o passado. Aliás, o Espiritismo corrige uma frase popular que diz que aqui se faz, aqui se paga. O Espiritismo, não é bem assim. Aqui se faz, é verdade. Aqui se repara. Estamos tendo uma nova oportunidade. E é por isso que temos que estar com afetos e desafetos, para superar o passado e no hoje, construir um futuro melhor, seja aqui mesmo na Terra, seja no depois da morte, quando retornamos ao mundo espiritual e com um olhar ainda mais extensivo também
na próxima encarnação, já mais planificados no bem, no amor, e tendo superado o mal que, porventura, foi realizado em alguma outra existência lá no passado. Portanto, a reencarnação, como nos mostra Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e depois em O Evangelho segundo o Espiritismo, que são duas obras básicas do Espiritismo, a reencarnação fortalece os laços de família. Agora, nós confundimos muito esses laços com as questões de genética, hereditariedade, consanguinidade. Mas a verdadeira família é a espiritual. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos uma ambiência de relacionamento interpessoal tão boa e profunda com os nossos entes queridos, no seio da nossa família, mas encontramos, por exemplo, em amigos ou parentes um pouco mais distanciados, laços de afeto mais profundos. É que a verdadeira família, ela é formada pelos espíritos afinizados, sintonizados entre si, que vêm construindo isso ao longo de várias encarnações. Mas por que acontece de termos tantos problemas nesse relacionamento? É porque temos o livre-arbítrio. Não somos máquinas, não somos robôs. Deus nos dá a liberdade de pensar e a liberdade de fazer escolhas e realizar a nossa própria caminhada. E é aí, então, às vezes, que nós nos equivocamos e fazemos escolhas erradas. Escolhas que vão nos levar a mais provas, a mais expiações, que talvez não tivéssemos que passar. E hoje, nós temos que reconhecer que ainda estamos muito ligados às sensações. E ficamos, então, muito presos à questão da beleza do corpo físico, status social do outro. Mas isso engana. A beleza do corpo refere-se a... Por isso que namorar, por isso que dar tempo para o conhecimento recíproco é muito importante. Porque quando nós começamos a nos conhecer, nós vamos perceber se efetivamente poderemos ficar juntos, o que temos que fazer para ceder um para o outro e assim construir um lar que vai trazer filhos e onde teremos então paz e felicidade. E esse relacionamento, ele precisa muito da nossa renúncia. Nós não podemos nos encantar com alguém, e se alguém se encantar conosco, mas na verdade nós não... Então, o tempo do namoro é muito importante para realmente percebermos se é ou se não é. Nosso querido Divaldo Pereira Franco conta uma história que ilustra muito esta questão, de um grande amigo dele, lá de Salvador, Bahia, trabalhador da Mansão do Caminho, casado, com filhos. Um dia chegou para o Divaldo e disse assim: Divaldo, meu amigo, vim me despedir de você. Eu estou de mudança. Eu vou trabalhar e morar em São Paulo. E Divaldo, assim, surpreso, né, com aquela notícia, né? Mas como assim? Você foi transferido no seu trabalho? Não fui não. Não fui transferido não. Na verdade, estou indo trabalhar até em outra empresa. Mas por que isso? Você está tão bem aqui em Salvador, você tem uma carreira, nossa, vamos ficar sem você aqui na mansão, vou sentir uma saudade enorme de você, a fulana, que era a esposa dele, né, os seus filhos. Não, Divaldo, não se preocupe quanto a isso. Ela e os meus filhos vão ficar aqui em Salvador. Mas você vai
sozinho lá para São Paulo? Você vai ficar lá em São Paulo sozinho? Eu falei, não, quem disse que eu vou ficar sozinho? Eu estou mudando para São Paulo porque eu vou passar a viver com a minha alma gêmea. E aí, de volta, eu falei, como é que é? Alma gêmea? Sua alma gêmea é sua esposa. Eu falei, não, de volta. Não estou falando sobre ela, estou sobre a minha alma gêmea, que eu encontrei agora. Ah, você tem que conhecê-la. E aí pintou o quadro daquela moça linda, maravilhosa, com todos os atributos da beleza física. E o Divaldo tentou, então, conversar mais com ele, né? Mas não teve jeito, o amigo estava irredutível, e assim ele fez. E foi embora para São Paulo. Divaldo conta que passaram alguns anos, e o Divaldo estava lá fazendo uma série de palestras em São Paulo. E aí teve a oportunidade de se encontrar com o amigo numa das palestras. Abraçou, todo feliz. E aí, como é que você está? E o amigo, Divaldo, eu vim até aqui para lhe assistir. Na verdade, não foi nem para assistir a sua palestra, foi realmente para tentar conversar com você. Eu, pois não, o que posso fazer por você? Divaldo, eu quero voltar para Salvador, mas a minha esposa não quer me aceitar de volta. Divaldo, ué, o que é que está acontecendo aqui? Mas cadê a sua alma gêmea? Divaldo, nem me fale daquela desgraçada. Ela acabou comigo, tirou tudo que eu tinha, não era nada do que eu imaginei que fosse. Divaldo, volta lá para Salvador, fala com a minha esposa para me receber de volta, eu quero voltar. Aí o Divaldo olhou para ele e falou, olha só, para começo de conversa, é a sua ex-esposa, tá? Não fale esposa, sua ex-esposa, você a abandonou para viver com outra, ok? Olha só, você vai voltar para Salvador, eu vou lhe ajudar, tá? Agora, eu não vou conversar com ela, não, porque ela não tem nenhuma obrigação de lhe receber de volta. Agora, eu vou lhe ajudar para voltar para Salvador, para que você arrume um emprego, tá? Lá na Mansão do Caminho nós vamos lhe ajudar, e para você voltar aos seus filhos e pedir perdão a eles pelo seu afastamento, esses anos todos, ok? Você vai lá, vai batalhar, vai reconstruir sua vida, e se a sua ex-esposa quiser lhe perdoar e receber de volta, isso é com ela. Ela tem livre arbítrio. Estamos entendidos? Divaldo conta que seu amigo voltou realmente para Salvador, e o Divaldo encerra a história dizendo então assim, nós estamos no planeta Terra, no planeta de expiações e provas. Nós somos espíritos imperfeitos. Então nós temos que deixar de lado essa história de que vai encontrar ou encontrou a sua alma gêmea, porque isso é dificílimo aqui neste planeta. E nós precisamos nos contentar, ficar felicíssimos de encontrar alguém que, apesar dos nossos defeitos, dos nossos vícios, esse alguém vai aceitar se algemar conosco para construir uma família. E nós estamos aqui para aprender a construir essa família. Eis então a reencarnação, é uma benção. Mas eu tenho lá em casa, sabe, aquela mala sem alça. Pior do que isso, mala sem alça e sem rodinha. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque o espírito difícil, rebelde, muito provavelmente tem uma profunda ligação com você. E você vai aprender muito com ele, vai aprender a ter paciência, vai aprender a ter compreensão, vai aprender a ter tolerância, vai aprender a ter perseverança, vai aprender a amar. Então ele é muito útil na nossa vida. E ele não está à toa conosco. Talvez seja um espírito que não tem essa ligação conosco com o passado, mas tenha solicitado a Deus ter bons pais nessa encarnação, que o possam educar, corrigir as suas más tendências. Ele dará trabalho, mas que trabalho abençoado. E como Deus não nos desampara, tem o outro dentro da família, que é o anjo, que é aquele que nos ajuda,
que nos sustenta. Então, confiemos em Deus e saibamos que a família é muito importante, que estamos com as pessoas certas e que, acima de tudo, é na família que temos que realizar esse aprendizado do amai-vos uns aos outros, porque somos irmãos, filhos de Deus, temos que nos entender para corrigir, reparar o passado e fazermos no hoje essa ponte que vai nos levar no futuro para a felicidade. Essa é a visão geral que o Espiritismo tem da família e da reencarnação, e queríamos trazer para vocês aqui nesta introdução, mas vamos aprofundar agora o assunto com vocês, né? Porque é muito bom nós termos esse bate-papo, essa interação. Então, a Carla pode retornar aqui ao nosso visual. Muito bom, Marcos. A gente vê que tem bastante assunto, né? A questão dos laços de família, a gente perpassa aí pela questão dos filhos, do casamento, do celibato, do divórcio, a adoção, né? Filiação biológica, adotiva, parentalidade. Tem muita coisa aí que dá para a gente estudar, né? Porque realmente cabe aí o estudo, né? São muitas coisas e a doutrina espírita nos traz, como você falou, vários esclarecimentos a respeito disso, né? Mas vamos lá, a gente tem aqui o pessoal colocou aqui no chat, muita gente aqui falando, né? O pessoal falando de onde é. Temos gente hoje aqui pessoal de cidades repetidas. A gente está com pessoal de São Paulo, algumas cidades lá do Paraná, aqui de Goiás também, e de Santa Catarina. Pelo menos são esses que colocaram aí no chat. Então, vamos ver se tem mais gente aí. Coloca aí no chat de onde vocês estão nos acompanhando. E aí já vamos entrar aqui no nosso bate-papo. Se vocês têm aí alguma dúvida, né, querem conversar sobre alguma coisa sobre essa questão dos laços de família e a reencarnação, coloca aí que a gente vai ler sua pergunta, ler o seu comentário e vamos conversar a respeito. E para a gente começar, Marcos, tivemos aqui a pergunta do nosso amigo Daniel. Daniel, boa noite, está sempre aqui conosco. Que bom ter você aqui de novo conosco. E o Daniel pergunta: é através da engrenagem familiar que os filhos confiados por Deus no educandário reencarnatório do lar se preparam para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade? Sem dúvida, sem dúvida. E isso nos leva, então, a entendermos o verdadeiro papel que os pais devem ter na formação da família, que é o papel de serem educadores desses espíritos que formam as novas gerações e que, passando pelo período da infância, que vai principalmente até os 7, 8 anos de idade, são espíritos que ficam numa condição mais maleável, ou seja, os fluidos terrenos, o próprio corpo orgânico ainda não dominaram totalmente. Então, o espírito é mais acessível às orientações, aos bons exemplos, à correção das suas más tendências. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 582, os espíritos informam a Kardec que a paternidade e a maternidade são uma missão. Se os pais falharem nessa missão, são eles que respondem perante a lei divina pelos desvios dos seus filhos aqui nesta existência. Então, nós precisamos ligar os nossos filhos a Jesus, a lei de amor, a ética, a solidariedade. Agora, para isso, temos que olhar primeiramente para nós, que somos os pais, somos os avós, os tios, enfim, né? Os responsáveis pelas crianças e jovens. Ou seja, não adianta eu exigir que, por exemplo, meus filhos não briguem dentro de casa e não falem palavrões, se eu brigo dentro de casa com a minha esposa, ou vice-versa, e falo palavrões. Porque aí todo o meu sermão para eles vai cair por terra. Porque eles estão olhando para mim e dizem, olha só quem fala, né? Quem fica pedindo essas coisas para nós. Papai, né? A maior boca suja que tem aqui nessa casa,
né? E eles fingem, mas o papai e a mamãe brigam o tempo todo, porque as crianças sabem, olham para nós, estão convivendo conosco. Então, autoeducação para podermos bem educar. Então, não resta dúvida que a família é o nosso grande educandário de almas. Por isso, Kardec nos diz, ora, nós temos do que nos espantar, olhando para a sociedade do jeito que ela está hoje, quando diariamente nós lançamos na corrente social espíritos não moralizados, não éticos, não solidários, egoístas. Não, nós não temos do que nos queixar, a não ser de nós. Então, esse é o verdadeiro papel dos pais na família. Educar, e principalmente através dos bons exemplos. É justamente sobre isso o comentário da Paula aqui, Marcos. Ela diz, o lar, a primeira escola, os pais, os primeiros professores. E é justamente isso, né? Você dizendo aí é o exemplo, né, Marcos? A gente ensina pelas palavras, mas a gente ensina principalmente pelo exemplo, né? Sim. Como já dizia Paulo de Tarso, as palavras podem convencer, mas somente o exemplo arrasta. Claro que é importante você sentar, conversar, o olho no olho, passar orientações, isso aí é sempre muito importante. Mas mais importante ainda é o exemplo. Porque quando você dá o próprio exemplo, o outro não tem muito o que questionar. E você pode dizer para ele, olha para mim, vê como é que eu faço. E ele vai olhar, realmente, né? Puxa, papai, mamãe, eu não tenho como brigar com ele, né? Ele realmente se esforça em dar bom exemplo. Então, o exemplo Sim. É tudo dentro do lar. Muito bom. Marcos, a gente tem aqui a Jaqueline, que deu aqui boa noite dela. Ela disse até que ela ainda não é espírita. E ela está perguntando aqui para nós, e se a gente já falhou? Se nosso filho já é adulto, como é que fica? Bom, o processo educacional, porque nós temos que entender que educação é um processo. Educação não se encerra naquele período escolar. Né? Entra lá na creche, no jardim de infância, vai embora estudando até se formar na universidade. Não, isso aí faz parte da educação, mas não é toda a educação. A educação é a própria vida. Nós aprendemos o tempo todo. E nesse processo, os pais não podem abandonar nunca os seus filhos, mesmo que eles sejam adultos, mesmo que nunca tenham dado ouvido às boas orientações, mesmo que até hoje sejam a nossa dor de cabeça. São filhos. Deus os confiou a nós. Então nós vamos chegar a ele e dizer assim, meu filho, vem cá, olha só, você já aprontou 1001. Provavelmente vai apontar 1002 e assim por diante. Eu quero lhe dizer o seguinte, você já é adulto, você já tem a sua própria vida, faz as suas escolhas, eu não posso impedi-lo, ok? Estou vendo que você só vai aprender mesmo com a vida, mas eu quero dizer o seguinte, quero dizer que quando você bater com a cabeça na parede, eu estarei do seu lado, para amparar. Seja lá o que for que aconteça, eu estarei do seu lado. E aqui eu tenho um exemplo que me foi dado por um querido amigo aqui do Rio de Janeiro, hoje já aposentado, ele foi agente penitenciário, e ele conta uma cena, assim, realmente de sensibilizar, de tocar o coração. Imagina que Rio de Janeiro, verão, 40 graus à sombra, complexo penitenciário de Bangu, está vindo lá a mãe visitar o seu filho. Uma senhora, carregando 2 bolsas debaixo daquele sol, chegando junto ao presídio. Meu amigo estava ali na recepção do presídio. Ele olha e quando viu a mulher se aproximar, reconheceu. A dona fulana. E não tenho boa notícia para ela. Ele esperou, ela chegou na portaria, entrou, enxugou o suor, ele olhou para ela. Senhora, não tenho boa notícia. Pois não, o que foi? Hoje de manhã cedo, seu filho foi transferido. Ele não está mais aqui no complexo de Bangu.
Ah, não, e para onde ele foi? Ele foi lá para o complexo da Frei Caneca. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o bairro de Bangu fica na zona oeste, e o antigo sistema da Frei Caneca, que hoje não existe mais, ele fica praticamente no centro da cidade. Então você tem que atravessar a cidade inteira. Ele disse assim, eu olhei para ela condoído, né? Meu Deus, né? Ela enxugou o rosto, pegou as duas sacolas que ela tinha colocado no chão, deu meia volta e começou a caminhar. E eu peguei, olhei, minha senhora, onde é que a senhora vai? Ora, eu vou até a Frei Caneca. Isso é muito longe, debaixo desse sol, a senhora vai chegar lá em cima da hora para poder fazer a visita. Marcos, ela me olhou com um sorriso e me respondeu assim, ah, é meu filho. E saiu. Então é isso, tá? Os filhos podem nos dar muita dor de cabeça, mas mesmo sendo adultos, são nossos filhos e nós estamos aqui na Terra para caminhar com eles, jamais abandonados. É verdade. E pegando a deixa aí do que você falou no comecinho da sua explanação, e também levando em conta que hoje estamos, né, comemorando o Dia das Mães, é importante a gente realmente reafirmar que a família é muito mais do que os laços consanguíneos, né, Marcos? Jesus coloca isso para nós, né, na passagem lá em que ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? A gente está falando aí da família universal, né? Hoje, aí, comemorando o Dia das Mães, nós temos as mães que geram, nós temos as mães que adotam, as mães de coração, as tias, as avós, as madrinhas, né? Aquelas pessoas que cuidam, todas as pessoas que estão ali ao redor, elas fazem parte dessa família universal, a família espiritual, né? Que vai muito além aí dos laços consanguíneos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós, isso aí também faz parte do planejamento reencarnatório? Sim. Agora, vamos lembrar aqui que o planejamento reencarnatório, ele é feito sempre em linhas gerais, não nas suas particularidades, porque essas dependem do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Ninguém nasce aqui na Terra para fazer o mal, para pegar o caminho do mal. Isso é uma escolha que nós fazemos. Mas não tenhamos nenhuma dúvida que temos ligações espirituais, sejam de afeto ou desafeto, com todos aqueles que formam a nossa família. E nós precisamos fazer todos os esforços para nos entendermos. E se alguém realmente fizer más escolhas, nós estamos aqui para orar por esse alguém da nossa família e ajudá-lo em tudo aquilo que nos for possível. Porque Deus, nosso Pai, quando desencarnarmos, ele vai nos fazer uma pergunta que é simples, mas muito profunda. O que foi que você fez com o filho que eu lhe confiei? Que muitos abandonam. Ah, quer saber de uma coisa? Olha, o que eu podia ter feito, eu fiz. Agora, ó, é com ele, se morrer por aí, eu não quero nem saber, porque eu já sofri muito com ele. Nós não podemos fazer isso. O amor tem que superar tudo. É por amor que você vai lutar e você vai batalhar. Eu lembro da minha mãe, eu sempre tive problema de visão, desde os meus 3 anos de idade, corri o risco de perder um olho, ficar cego. E à época, na década de 1960, ela me carregou lá em São Paulo, já que eu sou de São Paulo, capital, ela me carregou para Campinas, para especialistas, para isso, para aquilo, para tentar me salvar. E ela nunca poupou esforços para isso. E ela que nem era, nem tinha formação, na verdade, minha mãe só fez o curso primário, mas é o amor. No final da sua vida, ela desencarnou com 94 anos, antes dela entrar na demência senil, que ela teve assim no final, mas ela ainda me acariciava, que eu cuidei dela até o final, né? E ficava, adorava me apresentar, esse é o meu filho. Isso é o amor.
tá? Isso é o amor. Não importa se seu filho virou um criminoso, um bandido, ou se simplesmente não quer saber de nada, né? Está aí pela vida, só com as coisas materiais. É filho. E nós temos essa responsabilidade, nós aceitamos recebê-lo. Então vamos fazer toda essa luta. Deixo aqui uma recomendação de leitura. Tá? Não vou contar a história, não. Ou seja, não vou dar spoiler, como se fala hoje em dia. Né? Mas deixo aqui a recomendação de leitura do livro Ave Cristo, romance do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, porque tem um personagem que é pai, né? E vocês precisam ver o que ele fez de sacrifício pelo filho, por causa dos laços reencarnatórios. Muito bom. Marcos, tivemos aqui também a pergunta da nossa irmã Márcia Helena. Ela pergunta se o planejamento reencarnatório é opcional ou obrigatório. Como que funciona? Boa pergunta. Depende. Depende do grau de evolução do espírito. Depende de como ele está perante a lei divina. Imaginemos aqui um espírito que, ao longo de várias encarnações, usou mal o livre-arbítrio. Com isso, fez muito mal a si mesmo e também fez o mal aos outros. Chega, então, um momento em que ele se encontra desencarnado, que a reencarnação será, por assim dizer, imposta a ele como necessidade. Tá? É a chamada reencarnação compulsória. Ou seja, as consequências de tudo que ele fez nas últimas encarnações tem como consequência ter que reencarnar. E às vezes ele pode se encontrar também no mundo espiritual numa situação muito ruim, muito degradante, em que ele não tem condições de usar o próprio livre-arbítrio para fazer escolhas. Então aí a lei divina funciona para levá-lo à reencarnação, porque essa reencarnação será uma bênção para ele. Ele necessita reencarnar ter o que nós chamamos do choque anímico, né, esse encontro com a matéria, para regenerar um pouco o seu perispírito, que é o corpo espiritual, e também a sua mente, receber dádivas de amor, de afeto dos pais, mesmo que ele viva pouco tempo e traga sequelas, tanto orgânicas quanto mentais. Então, nem sempre nós temos condições de participar do planejamento reencarnatório. E aí, então, a lei divina vai funcionar para que nós possamos alcançar isso, termos essa condição. E essa tem que ser a nossa luta, nosso trabalho aqui na Terra. Nos colocarmos em condições de desencarnarmos melhor do que quando viemos, para cada vez mais, de forma mais consciente, podermos participar do nosso planejamento reencarnatório. Muito bom. Marcos, você mencionou aí a questão dos filhos, né, que vêm com alguma deficiência, que ficam pouco tempo. Pode ser que esteja ou não ali preparado através do planejamento reencarnatório, né, como você acabou de explicar, mas isso envolve também os pais, né, desse ser, desse espírito que veio para ficar pouco tempo ou que veio para ficar muito tempo com uma deficiência, né, uma situação mais grave. É um envolvimento, faz parte, é um compromisso dos pais também, é um resgate dos pais, é uma relação só, independente desse espírito que está vindo? Como é que funciona nesses casos? Para o espírito que reencarna nessas condições, é sempre para ele uma expiação. Ele está passando por consequências do que ele fez no passado. Para os pais, é uma prova. Se conseguirem vencer essa prova, eles terão todo o mérito. Essa prova pode também estar ligada ao passado desse espírito, isso é normal acontecer, ou seja, os pais também já conviveram com esse espírito lá no passado, têm laços com ele, ou esses pais foram designados por Deus, por já estarem em condições de receber esse espírito. Ou seja, são pais que já têm uma evolução espiritual, pelo menos mediana, e que aceitam
receber o espírito, mesmo não tendo ligações reencarnatórias com ele. Porque esse espírito necessita de pais nesta encarnação que doem amor a ele, que consigam sensibilizá-lo. Então, isso faz parte do planejamento reencarnatório, porque isso não é imposto. Nunca. Os pais, antes de reencarnarem, são consultados. É mostrado a eles o quadro. E se eles, então, aceitariam receber como filho aquele espírito nesta encarnação. E aí, então, quando é aceito, vai acontecer a reencarnação. Então, nós temos essas duas causas, vamos dizer assim, os laços espirituais que unem os pais com esse espírito, que vem já de encarnações passadas, ou então essa solicitação divina para que os pais recebam esse espírito para beneficiá-lo. Mas para o espírito é sempre uma expiação, consequência dos seus atos passados. E para os pais, de uma maneira ou de outra, será sempre uma prova. Certo. Olha só, a Kátia está comentando aqui que ela tem uma sobrinha neta nessa condição, né? E que os sobrinhos dela não aceitam. E aí a gente pega aqui a deixa da pergunta da Márcia. Se os pais assumem compromisso com os filhos necessários à evolução, e se os filhos falharem, né? No caso, eu acrescento que se os pais falharem, será cobrado dos pais ou dos filhos? Muito bem. Os espíritos superiores, na codificação, deixam muito claro que se os pais falharem, sim, os pais respondem. Eles serão cobrados pela lei divina. Mas se os pais fizeram todos os esforços possíveis ao seu alcance, mesmo assim os filhos se desviarem, não será cobrado dos pais. Os filhos é que terão que responder pelo uso que fizeram da sua liberdade e por não ter seguido os bons conselhos e os bons exemplos que os pais procuraram lhes dar. Isso nos leva, então, a entender que os pais precisam fazer todos os esforços para renunciar a si mesmos a benefício dos filhos, para cumprirem a sua missão, que muitas vezes não é fácil. Mas nós não temos aqui na Terra, na verdade, os filhos problema. O que nós temos são os filhos desafio. Eles desafiam, claro. Muitos espíritos são complicados, são rebeldes, eles têm problemas com a lei divina, de profundidade. Às vezes têm problemas conosco e nós com eles, porque aí alinhamos desafetos na mesma família. Mas nós estamos aqui para vencer tudo isso através do amor. Então, é preciso fazer todos os esforços. Seu filho começou a lhe dar problemas, você não sabe quais são os laços que lhe ligam com ele. Mas comece a orar por ele nas orações, peça perdão. Peça logo perdão. Assim, olha, eu lhe peço perdão. Eu não sei se fiz ou se deixei de fazer alguma coisa com você lá em existências passadas. Mas hoje eu estou tentando me trabalhar e seguir aqui as lições do Evangelho. Estou aqui com a doutrina espírita. Então já estou lhe pedindo perdão e dizendo que você é muito bem-vindo. Eu estou lhe recebendo com muito amor. Agora, peço também que você comece a me perdoar, tanto pelo passado, como também pelo hoje, porque de vez em quando eu vou errar. Porque esse é um ato de humildade, né? Porque nós não somos santos, nós somos perfeitos. E é claro que nós vamos errar. E temos que aprender a pedir desculpas para os nossos filhos também, e deixar que eles nos apontem os erros, os defeitos, para nos melhorarmos. Então, a oração e essa sinceridade no campo da humildade começam a minimizar os problemas. Mas minimizar não significa solucionar, porque às vezes isso vai esta existência toda. É ilusão nós acharmos que através da oração, do Evangelho, de todos esses esforços, que nós vamos, nesta existência, reparar 10 existências consecutivas em que erramos uns com os outros. Mas nós vamos poder, aqui, nesta encarnação, melhorar muito. E melhorar essa convivência. E isso é que é o mais importante.
Então, esse é o caminho que nós temos que seguir. Muito bem, a Kátia, né, que trouxe essa questão dessa sobrinha neta, né, nessa condição, ela comenta aqui que o perdão é tudo, né? Muito Sem dúvida. importante, é mais importante para quem perdoa do que para quem, né, está, porque de repente a pessoa que fez a ofensa ali não está nem querendo ser perdoada, não está aberta para isso, mas para quem está aberto, né, a perdoar ali é libertador, né, Marcos? Muito, é por isso que nós temos que entender o perdão das ofensas, não? Sim. E olha, não é para nós nenhuma desonra, nada disso, reconhecer que errou no passado. Porque se hoje nós ainda erramos, se hoje ainda estamos lutando com uma série de vícios que ainda temos, quanto mais no passado histórico aqui da nossa humanidade. Então é natural que tenhamos errado com este ou com aquele que hoje está aqui conosco e que talvez venha nessa condição, né, neurológica, mental, física, enfim, que é marcada como necessidades especiais, né, mas vem como esse desafio para nós, que aqui estamos, para tentar amar. Nós temos que fazer todos os esforços para não rejeitar, mas para lutar com todas as forças para cuidar desse ser. Lembrando que amanhã, porque a vida continua após a morte, ele é que poderá, então, nos sustentar. Né? Ele que poderá estar junto conosco, porque nós não sabemos qual é o nosso futuro. Então, lembremos sempre dentro disso e sempre lembrando, tá? Ele não veio equivocadamente para nós. Ele não entrou no nosso lar, na nossa família, por acaso, porque o acaso não existe. Então, quando nós perguntarmos assim, o que foi que eu fiz para merecer ter um filho desse jeito? Não faça mais essa pergunta. Porque aí teríamos que mergulhar no passado. E o passado não é bonito. De qualquer maneira, talvez nem tenhamos feito nada, mas tenhamos até solicitado. Não, eu quero recebê-lo. Eu vou me esforçar por ele, sim. É que vem o esquecimento do passado. E aí vem essa revolta. Mas calma. Ele está nessa condição, claro, por culpa dele. Ele está arcando com as consequências de tudo que ele fez no passado. Mas isso não significa que eu tenha sido algoz dele lá no passado. Nem sempre. Eu posso, na verdade, dentro do planejamento reencarnatório, ter aceito recebê-lo nessa condição, porque seria útil para ele e bom também para mim, vencendo essa situação até onde ele possa viver aqui comigo. Confiemos em Deus. Oremos, vamos pedir perdão no campo da humildade e com todo o amor. Cuidar. Porque Deus sabe. E é através do amor que nós vamos reparar o passado e construir a nossa felicidade. Muito bom. Marcos, a gente está falando dos filhos, mas em relação aos pais? Tem muitos pais omissos, pais que abandonam os filhos ali à beira da miséria, né, passando fome, que abandonam, assim, mesmo estando dentro da própria casa, o abandono afetivo, né, a gente sabe que isso existe muito. Vale também a mesma explicação em relação aos pais? Sim. Vou aqui recordar um caso que me foi relatado pelos companheiros da Liga Espírita de Campos, que é da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. A Liga Espírita, junto da sua sede, ela mantém o que foi, né, um antigo hospital psiquiátrico, hoje remodelado de acordo aí com o SUS, e eles sempre tiveram uma reunião de desobsessão atrelada sempre aos internos do hospital psiquiátrico. E eles me contam que na semana que antecedeu o Dia das Mães, um determinado ano, já ao final da reunião, um espírito feminino se apresentou e deu o seguinte depoimento. Ela disse que ela era mãe e vinha o Dia das Mães, que aqui, de uma forma geral, aqui na Terra, é um dia de alegria, do encontro, do almoço, né, com a mãe querida. Bom, isso aí na Terra. Porque para nós, aqui no mundo espiritual, não é um dia feliz. Sabe por quê? Eu faço parte, na colônia espiritual onde eu me encontro, eu faço parte de um grupo de mães falidas.
Mães que não souberam educar os seus filhos. Mães que abandonaram os seus filhos. Nós fazemos parte de um grupo de estudo. E hoje nós estamos aprendendo justamente o que é amar os filhos, etc. A maioria dos nossos filhos ainda se encontra em condição muito ruim no mundo espiritual. Todos que estão desencarnados se encontram em situações péssimas por causa da nossa falha, do abandono que fizemos com eles. Sabe o que nós fazemos no domingo do Dia das Mães? O nosso instrutor nos leva em grupo, formamos uma caravana para visitar os nossos filhos, onde eles se encontram, com o sofrimento que têm. Não nos é permitido fazer nada, apenas assistir. Bem, isso é muito forte, não é? Para vocês, para nós não. Porque nós estamos nos preparando para reencarnar. E já consta do nosso planejamento, e é o que nós queremos, receber-os de novo, como nossos filhos. Agora, com o compromisso de não falharmos. Então, essas excursões são muito importantes, porque nos atingem lá no fundo da alma, e vendo, olha o que eu fiz com o meu filho. Então, agora nós estamos prometendo a Deus, que nesta próxima encarnação, nós não vamos falhar. Agora, fica aqui, então, o recado a todos vocês aqui. Não falhem com os seus filhos, porque se vocês falharem, se vocês abandonarem, não orientarem, não derem os bons exemplos, vocês terão que começar tudo de novo na próxima encarnação. E após a morte, o sofrimento vai ser muito grande, porque é um sofrimento moral. E vai competir a vocês, como está competindo a nós hoje, ter que reparar, ter que resgatá-los, ter que levá-los de volta ao campo do bem. E ela encerrou a mensagem, se retirou, e os companheiros me contaram, então, esse fato, que é muito profundo, e tem que mexer conosco. Né? Então, sim, realmente, pais que abandonam seus filhos vão responder gravemente perante a lei divina. Marcos, esse comentário aí que veio nessa mensagem, né, que você colocou, é uma dúvida muito frequente das pessoas em relação tanto aos filhos quanto ao cônjuge, né? Assim, se eu não der certo com essa pessoa, se eu não conseguir, eu necessariamente eu vou voltar com essa pessoa. Tem gente que fala, não, vou aguentar aqui, porque senão eu vou voltar com esse mesmo marido, senão é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas têm essa preocupação. É verdade? Procede isso aí? Não, não procede, não é bem assim, não. Tá? No uso do nosso livre-arbítrio, claro que nós podemos fazer escolhas. Talvez nós nos unamos, casemos com alguém que não estava exatamente dentro do planejamento reencarnatório. Mas esse planejamento é flexível. Né? As coisas vão se ajeitando nos seus detalhes na medida em que nós vamos fazendo a caminhada aqui na Terra. Bem, você se uniu com alguém, passou alguns meses, o relacionamento começou a não dar certo, uma antipatia de gênios, etc., e aí você vê que a única solução é a separação. O Espiritismo não é contra a separação, não é contra o divórcio, porque todos nós temos o direito de reconstruir a nossa existência e dar liberdade ao outro para que faça também a sua reconstrução existencial. Então o que vai acontecer depois da morte? Aí depois da morte o instrutor espiritual vai chegar para mim e dizer assim, Marcos, olha só, agora você vai ter que reencarnar de novo, só que agora você vai ter que ir lá com a primeira, tá? Que você não conseguiu ficar com ela e você vai obrigatoriamente ter que ir com ela. Não, não é assim. Porque aí seria a lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. Não, sim, calma. Tá? Nós não podemos fechar esse circuito dessa maneira. Depende. Tudo depende da reconstrução que fizermos da nossa existência. Se nos separamos amigavelmente, sem maiores problemas, eu reconstruí minha vida, ela reconstruiu a vida dela, se tivermos filhos, os filhos são amados do mesmo jeito, sem nenhum problema. Aliás, os casais separados têm que entender que não devem utilizar os filhos
para jogar contra o outro, isso não se faz. Tá? Então, se foi tudo normal, e agora no seu segundo relacionamento você está muito bem, obrigado, está em paz, está feliz, está tudo reconstruído, quando houver a desencarnação de todos, vai ser um encontro fraterno no mundo espiritual. Nada mais do que isso. Aliás, no livro Nosso Lar, né, do Espírito André Xavier, nós temos isso, né? Porque nós vamos ver lá o companheiro, o Tobias, que na verdade ele estava na colônia espiritual Nosso Lar, com a esposa e a ex, ou seja, a primeira. Todos os três convivendo lá em Nosso Lar. O André Luiz até se espantou, mas como pode ser uma coisa dessas? E diz, calma, calma, porque acima de tudo é fraternidade, é o amor fraterno. Tá? É isso que nos une. Tá? E todos nós três compreendemos isso, estamos seguindo em frente, então você não precisa ficar preocupado com isso. Agora, os meus laços afetivos maiores, na verdade, são sim com a segunda esposa. É com ela que eu construo a minha caminhada. Então, fiquemos mais tranquilos. Não é bem assim. Tem até uma história que contam, né? Me permita aqui contar rapidinho, né? É justamente isso. O casal, 50 anos juntos. Aí ele desencarnou e depois ela desencarna. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, sempre trabalhou muito no bem. Aí o guia espiritual chega para ela assim, minha irmã, precisamos de você de volta na Terra para cumprir a missão assim, assim. E ela, claro, mas com certeza. Muito bem, olha só, para aliviar a sua condição, para cumprir essa missão, como você construiu uma família maravilhosa, conviveu 50 anos com fulano, ele vai com você. Aí ela olhou para o guia espiritual e disse, não, espera lá, eu aguentei ele durante 50 anos, nessa última existência, e o senhor vai me fazer voltar com ele de novo? Assim não é possível. Mas aí ela se revelou, né? Ela o aguentou, não o amou. E aí então o guia espiritual olha para ela, bom, depois desse seu depoimento, é agora que vocês vão juntos mesmo, porque você precisa aprender a amá-lo. É para isso que nós reencarnamos juntos. Muito bom. E, Marcos, diante disso tudo aí, esse envolvimento aí fraterno, né, esses laços, ainda há necessidade da gente continuar reencarnando? Bom, nós falharíamos aqui com a nossa humildade se disséssemos que não, porque reencarnar na Terra ainda é uma condição nossa. Só não podemos afirmar quantas reencarnações teremos aqui na Terra. Porque, em verdade, nós temos que utilizar esta atual encarnação para realizarmos todos os esforços possíveis para o nosso progresso moral e espiritual. Porque assim, quando desencarnarmos, nós vamos ter a condição de ficar muito mais tempo no mundo espiritual, trabalhando, claro, sempre a benefício do próximo, e, quem sabe, em mais breve tempo, temos a condição de passarmos para uma outra humanidade, ou seja, encarnarmos, então, já num outro mundo, num outro planeta, porque nós temos a pluralidade dos mundos habitados. Esse tem que ser o nosso esforço. Mas, olhando para nós e falando honestamente, nós ainda temos necessidade, sim, de mais alguma encarnação aqui na Terra. Muito bem. Marcos, a gente tem um comentário, uma pergunta aqui, que não é propriamente sobre o nosso assunto. Queria ver se você pode fazer um comentário. A Kátia está perguntando se for possível um esclarecimento sobre a cremação à luz da doutrina espírita. Sim. Olha só, para o espiritismo, tanto o enterro, propriamente dito, quanto a cremação, são válidos. A recomendação que os benfeitores espirituais fazem, no caso específico da cremação, é que, se for possível, esperar 72 horas. Por quê? Porque nós não sabemos até que ponto o espírito que morreu efetivamente desencarnou. Calma que eu vou explicar. Porque há uma diferença entre a morte e a desencarnação. A morte é a cessação da vida orgânica, e o espírito não pode mais utilizar o corpo. Mas a desencarnação significa o rompimento definitivo dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo.
Se o espírito estava muito ligado às questões de ordem material da sua vida, do amor aos entes queridos, ele pode sofrer com a cremação se ela for feita de forma muito rápida. Então, o que se recomenda é que se espere essas 72 horas, ou menos, se for o caso, mas que se ore muito pelo espírito, para que ele possa, então, ser amparado pelos amigos espirituais, possa romper esses laços fluídicos e não venha a sofrer as sensações da cremação, que isso pode acontecer. O espírito provavelmente não queima, nem o perispírito dele, o corpo espiritual, mas ele pode receber as sensações. Por isso que orar por ele é muito importante, manter a calma. Então, se possível, então, você esperar 72 horas. Tive um grande amigo aqui no Rio de Janeiro, muito conhecido do movimento espírita, o Gerson Simões Monteiro, e o Gerson falava assim, olha, eu já avisei a esposa, filhos, todo mundo, tá? Eu sei que não é problema a cremação, mas por via das dúvidas, eu já pedi para me enterrar. Tá? Me enterra normalmente, porque eu não sei até que ponto eu estarei totalmente desprendido para enfrentar a cremação. Mas ele brincava com isso, porque na verdade ele foi uma pessoa assim maravilhosa, super generosa, a bondade em pessoa, estava mais do que preparado. Mas é isso, tá? Não há nenhum temor em relação à cremação. Mas vamos dar um tempo, orar muito a esse espírito, para que ele possa se desprender e nada sofrer com esse processo. Ok, a Kátia agradece aí. Temos aqui a pergunta de Grey Batista. Pergunta se há possibilidade de um desencarnado reencarnar na mesma família que ele tinha. Ah, sim, claro. Aliás, é o que mais acontece, porque são os laços que nos unem, os laços espirituais. Então, isso é natural, é muito natural, porque os afins se procuram. É a lei do magnetismo. E o planejamento reencarnatório sempre leva isso em consideração. Então, é normal, sim, nós nos reencontrarmos de uma encarnação para outra. Mas há, obviamente, os que vão ficar no mundo espiritual, enquanto nós estamos reencarnados, e vice-versa. Agora, há aquelas condições, que foi o caso da nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira, essa médium maravilhosa, do nosso movimento espírita, em que nós conhecemos as vidas passadas dela, contadas naquela trilogia romanceada, nas Voragens do Pecado, Dramas da Bretanha, e o outro livro que me foge aqui agora, o nome. Nós sabemos que ela teve encarnações sucessivas na Europa, praticamente com os mesmos espíritos, formando, né, os laços familiares. Mas, por condições que ela mesma acabou provocando, nesta encarnação, como Ivone do Amaral Pereira, aqui no Brasil, ela foi afastada totalmente desses espíritos familiares que não puderam também reencarnar com ela. Foi uma necessidade, tinha que se desligar para que ela pudesse superar, reparar o passado, e ela teve uma vida realmente de muito sofrimento, uma vida muito trabalhosa, para que ela pudesse, então, em desencarnando, aí sim, voltar a reatar os laços com esses espíritos queridos, e quem sabe, né, numa futura encarnação, estarem juntos novamente. Mas o normal é esse, voltarmos, então, à mesma família, estarmos juntos novamente. E é importante a gente esclarecer também que a gente encontra também com os nossos seres queridos, no plano espiritual, né, Marcos? Não só aqui, a gente se encontra lá também, onde é o verdadeiro, né, verdadeira vida, né, lá no plano espiritual. É verdade. Agora, nós temos que nos colocar em condições para isso. Sim, claro. Porque, claro, se nós não nos colocarmos em condições, nós vamos desencarnar achando que já vamos encontrar nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô, etc. E às vezes nós é que não vamos ter a condição espiritual para ter esse encontro. Nos prepararmos, nos amando, corrigindo as nossas más tendências, amando o nosso próximo e fazendo a caridade. Essas são as senhas.
Muito bom. Mais uma pergunta aqui, a Lázara Rodrigues, Marcos, pergunta se podemos saber sobre a encarnação de nossos filhos, no sentido de evolução junto aos nossos compromissos. Como analisar para ajudar? Bem, nós não sabemos quem eles são, nem o que foram no passado. Isso não nos é dado saber quando estamos aqui encarnados. Mas o Espiritismo nos mostra que precisamos ser bons observadores das suas ideias inatas e das suas tendências de caráter. E principalmente as tendências de caráter. Porque essas tendências revelam o espírito. Não vão dizer quem ele foi no passado e nem qual é exatamente a ligação que ele tem conosco, mas vai mostrar quem ele é, o que ele precisa receber a nível de orientação, de educação. Então, isso é muito importante. Vai revelar o nível moral e espiritual dele. Então, nós temos que aprender a observar. Se você está com seu filho, né, sua filha, tem aí 2 aninhos, né? 2 anos de idade, está aí já com certo vocabulário, né? E chega para você e simplesmente lhe dá uma ordem, você chama para comer e diz que não quer, que não vai, que não come aquilo, né? Na hora de brincar, pega lá o brinquedo e se não gostar de alguma coisa, joga o brinquedo em cima de você, opa, o espírito está se revelando. Esse espírito precisa ser corrigido, precisa ter limites. Disciplina, tem que ser educado. Então, não me interessa saber se ele foi meu filho numa encarnação passada, se foi meu pai, se foi minha mãe. Isso não importa. O que importa é observá-lo e perceber o que ele é hoje, o que ele está trazendo do passado. E saber que ele veio como meu filho. E que a minha missão é educar. Educar é corrigir as más tendências, é criar os bons hábitos, é amar. Mas amar não significa passar a mão sobre a cabeça e deixar tudo acontecer. Aí nós estaremos falhando. Então, não se preocupe com essa questão do passado. Quais são os vínculos do passado? O importante é fazer vínculos afetivos hoje e utilizar a educação para corrigir as más tendências, se for o caso, ou então, né, você apoiar as boas tendências que o espírito já está passando. É um problema moral que é de essência, e isso é o mais importante. Muito bem. Marcos, a gente ainda tem algumas perguntas, mas devido ao avançado da hora, a gente vai caminhar para o encerramento, né? Nós convidamos a todos que estão nos acompanhando aí a continuarem aqui acompanhando nosso bate-papo todo domingo à noite, porque a gente continua essa conversa através das próximas, e o Marcos conosco aqui em uma próxima oportunidade, se for possível, viu, Marcos? Nós desde já deixamos aqui o convite para vocês, mas devido ao avançado da hora, nós temos que passar para a fase do encerramento. Mas antes de eu te passar para você fazer suas considerações finais, vou fazer um convite para o pessoal que está nos acompanhando. Vou dizer aqui já o tema da nossa live, do bate-papo de domingo à noite, 7h30 da noite aqui no IGESE. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as doenças, vamos discutir, conversar aqui se as doenças são do cérebro ou são do espírito. Vamos trabalhar aí a questão da medicina e da espiritualidade com o nosso irmão Nelson Fernandes Júnior. Então, convidamos a todos vocês. E para amanhã, aqui no IGESE, nós temos aqui no IGESE Entrevista o Homem de Bem na Atualidade, com Dênia Azevedo, e a mediação do nosso irmão Adriano Máximo, amanhã, segunda-feira, dia 10, às 21 horas. Então, colocamos aí para vocês a nossa programação, e agradecemos desde já a todos vocês que estão nos acompanhando, as perguntas que nos foram encaminhadas, né, o carinho e a atenção de vocês. Colocaram aqui para nós os nossos irmãos de São Paulo, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Ceará, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Bahia e outros que eu perdi aqui, vocês me perdoem, tá bom? Mas muito obrigada pela presença de vocês. E Marcos, agradeço muito as suas palavras, a explicação, né, que você deu aqui de forma tão
tão simples, tão clara para nós, né? Esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz. E eu te convido aí para as suas considerações finais, e em seguida te peço para fazer também a nossa prece de encerramento, por favor. Tá certo. Cara, eu que agradeço ao convite que me foi feito, esta oportunidade de estarmos aqui todos juntos desse tema tão importante, e rogo aqui a todos que considerem a família como um espaço de convivência de almas imortais que todos nós somos. O espaço de convivência para que possamos, com os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, nos entendermos, construirmos no lar aquilo que queremos para a humanidade, para a nossa sociedade humana. A família é, com toda certeza, o grande núcleo de aprendermos a nos amar, com todas as dificuldades que possamos ter. Mas se estivermos com Jesus em nossos corações, nós vamos conseguir. Superando, então, o passado, fazendo um presente mais equilibrado, de paz, e gerando um futuro de maior felicidade. Acima de tudo, na família, vamos aplicar o amai-vos uns aos outros, e que o Espiritismo também nos solicita. Meu agradecimento a todos, e vamos então fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e governador espiritual, ao nosso anjo da guarda, e esse espírito superior que vela por nós. Agradecer por tudo que temos recebido nesta existência, pelas oportunidades de aprendizado. E agradecer em especial, Senhor Deus, pelos nossos pais, porque permitiram que reencarnássemos, nos deram condições para que pudéssemos crescer e realizarmos a nossa caminhada. Não importa como fizeram isso, porque o importante é que eles abriram as portas para mais uma oportunidade da nossa evolução, do nosso progresso moral e espiritual. Que eles recebam as nossas vibrações de carinho, de afeto e de amor, quer estejam encarnados ou desencarnados. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos continuar a nossa caminhada em que morarmos com fé na nossa regeneração, para a regeneração da humanidade, porque sabemos, como nos informou o nosso mestre, que o nosso planeta, o nosso mundo, será herdado pelos mansos e pacíficos. Muito obrigado. Despede-nos na paz e no amor. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada e uma boa noite a todos.